Livro do profeta Daniel, capítulo 6, e que a gente aprenda e consiga, descansar apesar de todas as tempestades pelo mundo afora. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome, porque por Tua graça e misericórdia estamos em Tua casa nesta manhã, ó Deus, principalmente com os nossos filhos e filhas, e ó Deus, os adultos que somos. Queremos continuar Te adorando em espírito e em verdade e cultuando o Teu nome, de acordo com a Tua própria misericórdia e graça que está estabelecido em Tua palavra. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, invada cada coração, para que juntos cresçamos em graça, misericórdia, bondade e fidelidade ao Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e deixa a Bíblia aberta aí no livro de Daniel. E aí eu quero que você volte 2 páginas ainda no livro de Daniel, no capítulo 2 de Daniel, capítulo 2, verso de número 29. Na verdade, o 2, 29, nós já sabemos o que está acontecendo. Pule aí para o 3, a partir do verso 28. Daniel 3, 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e tirou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar o Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos pensar de forma bem objetiva sobre o testemunho num cristão ou no mundo que jaz no maligno. Testemunho do cristão que jaz no maligno. Se você liga a televisão ou meio de comunicação ou qualquer outro meio, acompanhar algumas atividades eclesiásticas ou em nome da religião cristã, você vê tanto absurdo que você fica pensando: será que esse Cristo que nós pregamos é o Cristo que nós conhecemos, é o Cristo que nós adoramos, ou nós estamos errados e uma multidão, uma avalanche de gente está certa e só nós estamos errados? Porque é um tal de tomar da cara, é um tal de determinar, é um tal de profetizar, é um tal de ordenar, é um tal de barganhar, é um tal de negociar no púlpito ou em vários intitulados ministérios e outras proclamações. E aí os cristãos ficam, ou uma boa parte, eles estão um pouco confusos. Alguns tentam já mudar a Bíblia, dizer que certos versos não deveriam estar na Bíblia. Já vi gente dizendo que, olha, a Bíblia é um livro que faz a acepção das mulheres, ou então é um livro que é escrito por homens, e aí começam a ter algumas ideias. E quando Deus diz que é para um lado, alguns contemporâneos começam a dizer: olha, nós deveríamos andar noutra direção, porque nós estamos em outros tempos e temos a influência da cultura, e aí nós temos que ser misericordiosos, e bondosos e tolerantes. E aí eles começam a argumentar com grandes argumentos que aparentemente parece ser plausível, parece ser bom, parece ser benéfico. E aí, se os cristãos não estiverem calcados na palavra de Deus, eles vão cedendo, e alguns dizem com o tempo. Não faz muitos dias que alguém me disse: pastor, mas nós estamos em outro tempo, os cristãos são diferentes hoje. E eu falei: não, meu irmão, a Bíblia é a mesma, o Deus é o mesmo, o pecado é o mesmo, o inferno é o mesmo, o céu é o mesmo, o caminho é o mesmo, nada mudou. De cair para cá, isso não mudou, é a mesma coisa. E aí o Deus é
é o misericordioso, mas é o Deus que é juiz, que é fogo consumidor, que é um Deus vivo que continua abençoando, sustentando e conduzindo um povo na história que jaz no maligno, esse mundo, mas esse povo continua firme e inabalável no Senhor. O testemunho de Atos que nós lemos, e agora esse de Daniel, nos dois casos, se fossem nossos dias, qual seria a atitude desses cristãos? Primeiro, os amigos de Daniel, eles são tirados da sua cidade natal, do convívio da sua família, do convívio ali da nação de Israel, levados para a Babilônia como escravos, e aí eles começam a impor um ritmo cultural, inclusive trocando os próprios nomes. E aí Daniel 1:8, no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz que Daniel resolveu no seu íntimo a não contaminar-se, não só com as iguarias, mas tem também a influência cultural e de adoração. Tanto é que os amigos de Daniel, eles são desafiados, ou adora a imagem, ou eles iriam para a fogueira. E eles fazem uma declaração perante o rei interessante, que é o Nabucodonosor. Eles dizem: olha, o rei, se o Deus que nós cremos quiser nos livrar, que nos livre, mas se não quiser, não há problema, saiba que nós não nos ajoelharemos, ou seja, não cultuaremos o seu Deus. Mas hoje tem muitos cristãos dando um jeitinho, dizendo: pastor, é permitido, pastor, é em nome da convivência, em nome do prático, em nome da sociedade contemporânea, não sabe que ela jaz no maligno. 1 João 5,19. Aí os amigos de Daniel, eles não se curvam, são colocados na fogueira e são libertados. E quando eles saem da fogueira, o rei Nabucodonosor faz o decreto que nós lemos, verso 29, 3:29. Ele diz: faço um decreto hoje, que em meu reino não se adore nenhum outro Deus, senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tal foi a influência desses amigos no reino da Babilônia, irmãos em Cristo. E aí vem um decreto que eles em todo o reino só adorassem o Deus desses jovens. Vejam bem, é o Nabucodonosor quem está falando. Ele faz o decreto que em todo o seu reino só se adorasse o Deus desses irmãos que vieram de Jerusalém. Nós estamos falando do ano aí 607 a.C. E aí ele vai adorar. O segundo decreto, que é o rei Ciro, que é o que nós lemos, ele também faz um decreto que em todo o seu reino só se adorasse o Deus de Daniel. O primeiro, Nabucodonosor, fazendo um decreto que só se adorasse o Deus dos amigos de Daniel. Agora vem o Dario e diz: olha, só deve se adorar o Deus de Daniel. O desafio foi o mesmo. Se você ler todo esse capítulo, você descobre que o Daniel estava prestes, quase virou rei dos Medos ou dos Persas. Capítulo 6, verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. Tal fora a influência de Daniel no rei da Babilônia, agora dos persas. Mas os amigos ficam com tanta inveja, eles criam tanta intriga, que eles começam a pensar: como é que nós vamos derrubar Daniel? E aí um teve uma ideia. Ele disse: nós não encontraremos nenhuma falha nele, se não for no Deus dele. Que ninguém encontre falha nos cristãos contemporâneos, a não ser no Deus que você adora, e na fidelidade a esse Deus. E aí eles fazem o rei assinar um decreto, dizendo: olha, nós vamos pensar por 30 dias que ninguém peça alguma coisa a não ser a você. Ou seja, eles mexem com o ego do rei, que ninguém peça nada a nenhum Deus, se não for ao Senhor, e que isso não seja mudado. E aí a Bíblia diz que quando Daniel sabe disso, ele continua fazendo o que já fazia. Daniel não fez por desafio,
Daniel sobe no segundo piso, abre as janelas, continua orando em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia. Não foi por desafio. Se você continuar lendo, diz que era costume de Daniel. Ele não enfrenta o rei porque, olha, vou agir em nome de Deus, vou enfrentar esse rei. Não, ele já fazia isso continuamente. E aí os amigos disseram, viu? Nós pegamos na adoração. E aí eles vão para o rei e dizem assim, você não assinou um decreto que só se eles pedissem alguma coisa ao Senhor? Pois esse Daniel, que veio lá dos hebreus, eles não faz conta de você, ele despreza os seus deuses. E aí ele continua orando. Então, com pesar no coração, o rei vai colocá-lo na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel ficou tranquilo a noite toda, e a Bíblia diz que o rei não dormiu. E logo cedo ele vai para a cova e diz, Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o Deus que tu serves continuamente teve poder para te livrar da boca dos leões? E o Daniel vai dizer, viva o rei para sempre. O Deus que eu sirvo continuamente mandou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Não é muito agradável dormir entre leões, mas o Pedro dormia entre os carcereiros. E agora Daniel dorme. O rei no palácio não dormiu, e Daniel entre os leões dormiu. E por causa disso, então o rei agora, Dario, vai fazer um decreto para dizer, olha, em todo o meu reino ninguém pode adorar. Ele quebra o primeiro decreto, já que não podia quebrar na verdade, ele faz um segundo decreto. Ele diz, o primeiro era para que só se pedisse a ele, e agora ele faz um novo decreto para que em todo o seu reino não se adore, não se busque, a não ser o Deus de Daniel. Eu creio que a nossa sociedade que jaz no maligno precisa olhar para a igreja cristã, para os cristãos, e dizer, nós precisamos adorar o Deus deles. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, ele diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. E ele disse, em nome, pois, de Deus, eu peço que vos reconcilieis com Deus, porque nós somos embaixadores de Deus. Por isso que o jovem, o adolescente, o cristão, a criança, o adulto hoje, ele não pode fazer concessão no que diz respeito à sua adoração. Ele não pode tentar agradar o mundo para ser mais gentil, para ser mais aceito. Não. O jovem cristão no trabalho, na escola, ele deve se impor. A criança precisa aprender a também se impor nas suas convicções religiosas. E os homens e as mulheres adultas também precisam continuar se impondo nesta sociedade que jaz no maligno. Porque se fizer concessão, por causa do contexto que nós estamos vivendo, nós vamos cair na própria armadilha que nós estamos tendo todos os dias. As leis sendo aprovadas, novos estatutos sendo feitos, novas declarações sendo feitas, e os cristãos, por causa de suas convicções, né, com medo de se impor, eles também vão abrindo mão, e aí a sociedade vai começar a pensar que os cristãos e os não cristãos são a mesma coisa, pensam da mesma forma, pensam da mesma maneira e caminham na mesma direção. Segundo Romanos 1, e esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, a partir do 18, os cristãos continuam caminhando numa direção e o mundo continua caminhando noutra direção. Colossenses 1,13 diz que Deus em Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de nossos pecados. O mundo não, o mundo continua vivendo no poder do maligno. Efésios 2 e 1 João capítulo 5, verso 19, ele fala a mesma afirmação, a mesma declaração. Então os cristãos de hoje são os mesmos fiéis de todos os tempos, são os mesmos fiéis. Você vai lembrar de um Enoque, você vai lembrar de um Noé, você vai lembrar de um Jó, vai lembrar de um Abraão, vai lembrar de um Paulo, vai lembrar de um colégio apostólico,
de homens que, adiante das afrontas do mundo, eles continuaram firmes e inabaláveis no Senhor. Como eu tenho visto no começo desse governo, e agora já estamos na metade, e alguns cristãos começam ainda com, de vez em quando, aquelas preocupações que não faz nenhum sentido. Pastor, a igreja vai ser perseguida. Eu creio que a igreja vai ser tão tolerada, que vai dar tanta confusão, que o mundo não vai notar a diferença, por causa de alguns cristãos que, sem conhecimento bíblico, sem o temor do Senhor, sem vida de meditação, sem vida de oração, eles caminham na mesma atmosfera. Como eu já falei uma vez, se alguns cristãos contemporâneos são quase que agentes secretos do reino, por que está com medo de ser perseguido? Você não será perseguido. Mas se por acaso acontecer, permaneça como os amigos de Daniel, como o próprio Daniel e como tantos outros, que as leis mudam por causa das convicções cristãs. A igreja não pode parecer com a sociedade da qual ela faz parte socialmente. Ela é totalmente diferente. A Bíblia diz: é sal da terra e é luz do mundo, e ela literalmente, ela vive e descansa no poder de Deus. Apesar de todas as lutas e dificuldades, a igreja continua descansando no poder de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E, ó Deus, ajuda-nos como igreja bendita do Senhor a permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor, numa sociedade que jaz no maligno, mas que a igreja, como sal e como luz do mundo, continue sendo diferente e marcando esta sociedade pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E a Senhor Deus, que a Tua bênção eterna e soberana e a presença de Cristo Senhor seja manifesta na paz no coração de cada um, hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos prosseguir.